Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje vamos ter Present Perfect. Correto, Present Perfect, aquele que causa tantas dúvidas. Quando emprego? Quando que eu vou utilizar esse tal de Present Perfect? Quando utilizo o Present Perfect? Quando utilizo o Simple Past? Qual a diferença entre os dois? Para mim é tudo a mesma coisa? Não, super, não é. Seguinte, o básico do Present Perfect, o básico é o seguinte: quando a ação é recente, acabou de acontecer, você relata no Present Perfect. E quando a ação acabou há muito tempo atrás, ou você tem o advérbio de tempo, yesterday, last night, in 1971, por exemplo, automaticamente você usa o Simple Past. Em vestibulares, é claro, você vai ter textos, mas textos da internet. Textos de site de notícias e site de notícias, The New York Times, The Washington Post, BBC News e assim por diante, eles relatam tudo aquilo que acabou de acontecer. Você não vai colocar no site aquilo que aconteceu há 2 dias atrás. Você vai sempre estar atualizando notícias, Então, se tudo acabou de acontecer, tudo é recente, então sempre vai ser usado na internet preferencialmente. Eu falei preferencialmente, super, o Present Perfect ou presente perfeito em português, que é o verbo ter mais o principal no particípio. Por exemplo, super, se o presidente Joe Biden acabou de declarar, vai estar na internet assim, has stated. Se aquela atriz acabou de morrer, estava com 99 anos, has died, e assim por diante. Agora, quando você relata que ela morreu há 1 semana atrás e só agora os parentes trouxeram à imprensa esta notícia, o que é muito comum, atores e artistas, né? Atores e atrizes, artistas em geral, eles falecem, né? Passed away, e de repente você sabe 1 semana depois, porque só 1 semana após é que o filho, é que a filha, é que o parente, é que o funcionário, ele vai até os órgãos de imprensa, os assessores de imprensa, para relatar que ele faleceu. Daí eles relatam no Simple Past, porque eles vão dizer o dia, vão dizer a hora e vão dizer como aconteceu. Então é Simple Past mesmo. Agora, se aquele super famoso, tipo Michael Jackson, por exemplo, e ele teve o seu passamento, automaticamente vai ser em presente perfeito. Has died, acabou de morrer. Perfeito? Agora, se é um ator que foi famoso há décadas atrás e de repente ele largou, se aposentou e ficou um bom tempo, normalmente os parentes demoram muito para notificar. Notificam 3 dias depois, 10 dias depois e assim por diante. E daí não tem escapatória, cara. Você vai relatar no Simple Past. Então vamos ver com mais cuidado essa questão do Present Perfect, que está bem aqui, super. Está bem aqui. Vamos lá? Present Perfect é formado pelo verbo ter mais o particípio do principal. Verbo ter você conhece há muito tempo. Você aprendeu lá no fundamental, inclusive. I have, eu tenho. You have, você tem. He has, terceira pessoa, has, forma especial de conjugar terceira pessoa em presente, e aí é presente, que é perfeito, mas ele relata uma situação passada. Verdade, tem o nome de presente, diz que é perfeito, mas relata uma situação passada. Vê se pode, super, vê se pode. Então temos aí, he has, ele tem, she has, ela tem, it has, ele ou ela tem para animais e objetos, we have, nós temos, you have, vocês têm, they have, eles têm. E mais o particípio. Particípio é aquela terceira coluna da listinha de verbos que você é obrigado a memorizar lá no 7º ano. Então temos ali traveled, como você está vendo aqui ao lado. Traveled, viajado. Temos aqui worked, que vai ser o quê? Trabalhado. Gone, ido. Prepared, preparado. Jumped, pulado. Waited, planejado. Planned, aliás, waited, esperado. Planned, planejado e tried, tentado. Então, sempre você vai ter 4 colunas nessas listas de verbos. A primeira é o infinitivo, ou o verbo em si. A segunda é o passado, o simple past dele. O terceiro, que é esta coluna aí, é do particípio, que se for verbo regular,
vai ser o mesmo do passado. E se for irregular, vai ter uma forma mais própria. Então vejam bem que aqui praticamente só um é irregular. Os demais todos terminam em ed. Então temos aqui o traveled, repito, viajado, worked, trabalhado, gone, ido, prepared, preparado, jumped, pulado, waited, esperado, planned, planejado e tried, tentado. Então, o detalhe é este, meu rapaz, minha moça. São verbozinhos aí que estão naquela terceira coluna, que você vai associar com o verbo ter no presente. Duas formas de você traduzir. A primeira forma é quando você acabou de ver a ação acontecendo e relatou. Então, se é uma ação recente, você vai traduzir como passado. É verdade. Presente perfeito pode ser traduzido como passado sem problema nenhum. É o certo, é o correto. Então, nesta situação da ação recente fica I have traveled. Eu viajei. You have worked. Você trabalhou. He has gone. Ele foi. It has jumped, ele pulou e assim por diante. Então, nessas situações, você relata como se fosse passado. Agora, digamos que você foi até Boston, viajou para Boston em outubro do ano passado. Gostou demais, realmente uma cidade fascinante. Você voltou em novembro. Daí voltou em dezembro. Daí você voltou em janeiro. Daí em fevereiro esteve lá e vai querer ir de novo agora, mês que vem, abril. Então, começou em outubro do ano passado e vem se repetindo, e você vai continuar indo a Boston. Então, neste caso, você vai traduzir diferente. Quando aparecer neste contexto, eu tenho viajado, é assim que você traduz. I have traveled, eu tenho viajado. É assim que você se expressa, correto? Porque há uma repetição da ação. Começou lá atrás e vem se repetindo, aconteceu agora e vai continuar se repetindo. Sempre, sempre, porque você ama Boston de paixão e vai estar lá olhando, conhecendo cada vez mais. Então, quando a ação acabou de acontecer, traduz como passado. E quando ela começou no passado e vem se repetindo, ou em outras situações que podem acontecer, né? Você traduz como presente perfeito. Vamos ver a tradução como presente perfeito. I have traveled. Eu tenho viajado. You have worked. Você tem trabalhado. He has gone. Ele tem ido e assim por diante. Tá? Então, você tem mais para uso a forma abreviada, que é o que o povo usa, é o que o povo fala, é o que o povo escreve, é o que o jornalista escreve também. I traveled, eu viajei. You've worked, você trabalhou. He's gone, ele foi. She's prepared, ela preparou. It's jumped, ele pulou. You've waited, você esperou, vocês têm esperado. You've planned, vocês planejaram. They've tried, eles tentaram. Então, o detalhe é este, meu garoto, minha garota. Traduza como passado, como presente perfeito, no momento, na ocasião ou no contexto que for pedido cada uma das situações em português. Beleza? Bom, forma abreviada. Você viu aqui, né? Percebeu. I have, I've. You have, you've. He has, his. She has, she's. It has, its. We have, we've. You have, you've. And they have, they've. I've traveled. You've worked. He's gone. She's prepared. It's jumped. We've waited. You've planned. You've e they've tried. Nossa, que confusão. Olhar para lá e para cá. Não dá. Cara, é tremenda confusão. Que mais? Para indicar uma ação passada sem tempo definido é uma das aplicações, tá? Então você falou a sentença, você deu o recado, mas você não disse quando aconteceu. Se você não disse quando aconteceu, a tua intenção, cara, a tua intenção é que a outra pessoa receba a informação de forma que ela veja que acabou de acontecer. Se acabou de acontecer, presente perfeito, sem advérbio de tempo. She has left. Ela saiu. Ela partiu, without letting me know, sem me avisar. They have changed the password out of the blue. Eles mudaram a senha assim, sem mais nem menos, de repente. He has accused, ou melhor, he has been accused of being a double agent. Ele tem sido acusado de ser um agente duplo.
Você não disse na primeira frase quando aconteceu, não disse na segunda quando aconteceu, não disse na terceira quando aconteceu, você conclui, acabou de acontecer, já que não tem advérbio de tempo. Então aí vem o has left, aí vem o have changed, aí vem o has been. Agora, se você deixou bem claro que a coisa aconteceu yesterday, que a coisa aconteceu last night, que a coisa aconteceu 2 days ago, você usa passado aqui e passado aqui, ficando she left, ela deixou, ela partiu. Without a trace, sem deixar pistas. Tinha uma série com esse nome. Eu não cheguei a assistir ela totalmente, apenas alguns episódios. Era uma série policial, um thriller. Que mais? Yesterday. You changed. Você mudou. Everything. Tudo. Last night. Noite passada. Disse quando? Noite passada. Então, verbo no passado. He went, irregular, to Paris 2 days ago, há 2 dias atrás. Diz quando, então é passado simples. Então apareceu advérbio de tempo, apareceu um yesterday, apareceu um last night, apareceu um 2 days ago, autonomisticamente. Você já vai colocar lá um left, um changed, um went, um bought, um sang, um swam e assim por diante. Que mais, super? Que mais? Para expressar uma ação que tem se repetido recentemente, aquele detalhe de Boston, cara. Ele foi lá em outubro, voltou em novembro, voltou em dezembro. Ele começou em outubro e a ação tem se repetido e vai continuar no futuro. Então, para indicar isso, digamos que apareça na frase many times. Digamos que apareça na frase several times. Digamos que apareça na frase more than twice. Digamos que apareça na frase more than 3 times. Ou seja, muitas vezes repete. Several times, várias vezes repete. More than twice, mais de 2 vezes repete. More than 3 times, mais que 3 vezes repete. Se repete a ação, começou lá atrás e vai repetindo, claro que você vai usar o present perfect. I have traveled to Boston. Eu tenho viajado para Boston. A ação iniciou no passado, se repetiu e continua e assim por diante, tá? Que mais? Terceira aplicação, o present perfect, ele é totalmente usado quando a ação iniciou no passado e se prolonga até o momento presente. Acabei de falar isso. Mas às vezes tem 2 palavrinhas interessantes. A palavrinha since, que significa desde, é verdade. Mas em conjunção pode ser já que o porquê. Assista nosso vídeo de conjunções. Não vá fazer um vestibular sem assistir o nosso vídeo de conjunções. E tem a preposição for. Então, super, se apareceu since, se apareceu for, você automaticamente não. Em 97% não, 97% não. Em 95% fica melhor, dos casos você vai colocar presente perfeito. John has written reports since 1980. Ele tem escrito relatórios desde 80. Susan has observed birds for 5 years. Ela tem observado pássaros por 5 anos. Analisando essas 2 sentenças. John tem escrito relatórios desde 80. Ponto final. Você observou. Ponto final. Aí, ponto final. Não diz que ele parou. Então, você concluiu que ele começou em 80 e até hoje está escrevendo relatórios. A ação começou no passado, se prolonga até o presente e tem o baita since para deixar a coisa bem clara aí. Neste caso, o presente perfeito. Susan has observed birds for 5 years. Tem observado pássaros por 5 anos. Ponto final. Está aí. Está vendo? Ponto final, ponto final. Ponto final não diz que ela tenha parado. Se não diz que ela tenha parado, você conclui. Começou a observar pássaros há 5 anos atrás e até hoje continua observando. Então você vai colocar presente perfeito, porque iniciou no passado e se prolonga até o presente. Repassando, repetindo, redeclarando super. John has written reports. Tem escrito relatórios since 1980. Susan has observed birds for 5 years. Por 5 anos. As 2 têm since e for, uma para cada uma. Então, aparecendo since e aparecendo for, em 95% dos casos vai ser presente perfeito. 5% dos casos vai ser passado. Aplicações 4, advérbios usados como present perfect. No present perfect, você usa already, que significa já.
Usa yet, significa já ou ainda. Just, acabar de. Never, nunca. Ever, alguma vez. Lately, ultimamente. Advérbio de frequência. Recently, recentemente. So far, até agora, até o momento. E up to now, até agora, até o momento. Memorizou, super? Memorizou? De novo, tipo Teletubbies. Already, já. Yet, já ou ainda. Just, acabar de. Never, nunca. Ever, alguma vez. Lately, ultimamente. Recently, recentemente. So far, até agora. E up to now, até agora, até o momento. Cada um deles. Already significa já e aparece nas formas interrogativa e afirmativa. Sempre no meio, super, sempre no meio entre o verbo ter e o principal. Sempre no meio entre o verbo ter e o principal. Veja só, veja só. He has already sent those samples. Ele já enviou aquelas amostras. They have already gone to England. Eles já foram para a Inglaterra. Has he already sent those samples? Ele já enviou aquelas amostras? Have they already gone to England? Eles já foram para a Inglaterra? Super amigo, super amiga. Então, already vai sempre no meio entre o verbo ter e o principal. Yet. Barbaridade. Conjunções de novo. Yet pode ser uma conjunção. E aqui vai significar ainda e já. Verdade, ainda e já. E em outros casos vai significar entretanto, mas isso aí eu falo depois. Então significa ainda e já e aparece nas formas interrogativa e negativa. He hasn't written the article yet. Ele não leu o artigo ainda. They haven't gone there yet. Eles não foram lá ainda. Has he written the article yet? Ele já escreveu o artigo? Have they gone there yet? Eles já foram lá? Então vejam. Final, cara, final de frase negativa, yet é ainda. Final de frase negativa, yet é ainda. Final de frase interrogativa, yet é já. Final de frase interrogativa, yet é já. Repito para você, super, repito para você. Final de frase negativa, yet ainda. Final de frase interrogativa, yet é já. Mas na maioria das vezes, super, maioria das vezes, yet, seja no início, seja no meio, seja no final, vai significar entretanto. Verdade. Maioria das vezes, 97% dos casos agora, 97%. Yet vai significar entretanto, correto? Indicando ideias contrárias. Veja isso em conjunções. Você não pode deixar de assistir o vídeo de conjunções. Tem dois lá, um basic e um completaço. Para você escolher qual dos dois. Quer o completaço para passar no vestibular de Marte? Assiste o completaço. Quer o basic para passar em qualquer vestibular aqui no Brasil? Você assiste o basic. Tá? Então, o detalhe que conjunções é muito importante. E yet é uma conjunção legalzinha e pode estar em qualquer situação. No início, no meio ou no final da ideia. E vai significar entretanto. Daí você traduziu, não fez sentido como entretanto, daí o plano B é este aí, como ainda e já. Final de frase negativa ainda em presente perfeito, final de frase interrogativa já em presente perfeito. Mas o que mais aparece é ela como entretanto. Daí o plano B, a segunda mais aparecível, entre aspas, vai ser em presente perfeito, sendo ainda e já. Que mais, super? Que mais? Just significa acabar de. Vai estar entre o verbo ter e o principal também. É verdade, a maioria sempre está entre o verbo ter e o principal. Então tem lá, he has just eaten the sandwich. Ele acabou de comer o sanduíche. They have just fixed the problem. Eles acabaram de consertar ou resolver o problema. Então o just está entre o has e o eaten. Bem no meio, bem no meio. A maioria se coloca no meio em presente perfeito. They have just fixed, ou seja, acabaram de resolver o problema. Bem no meio, entre o have e o fixed. Beleza? Que mais, super? Que mais? Ah, o just. Você vê muito em filmes, naquelas cenas pós-casamento, depois da festa, em que o noivo e a noiva estão no banco de trás do carro e vão, aliás, banco da frente, um ao lado do outro, e vão para o hotel ou vão viajar. Então, no caso, eles colocam um monte de latinhas amarradas no para-choque ou um monte de containers de detergentes, assim por diante, colocado no para-choque, com cordinhas. E daí pintam no para-brisa traseiro assim, just married, ou seja, acabaram de casar. Muito comum em filmes. E aqui no Brasil, recém-casados. Que mais, super?
Never significa nunca, também vai no meio, cara, entre o verbo ter e o principal. He has never sung that song. Ele nunca cantou aquela canção. They have never talked to her. Eles nunca conversaram com ela. Então, o never no meio, entre o verbo ter e o principal. He has never sung. Ele nunca cantou. They have never talked. Eles nunca conversaram. Ever me faz lembrar Creedence. Me faz lembrar John Fogerty. Porque o Creedence, na qual John Fogerty cantava, tinha aquela musiquinha. I would know, have you ever seen the rain? Só sei até isso, aliás, a letra inteira. Mas não vou cantar a letra inteira, porque senão esse vídeo aqui explode em visualizações e eu vou ficar trilionário de todo mundo querer ver o Jomar cantando. Então, ever significa alguma vez. Has she ever tested you? Ela alguma vez testou você? Have you ever heard? Você alguma vez ouviu? Vai no meio entre o verbo ter e o principal. Em situações mais interrogativas. Has she ever tested you with those silly questions? Com aquelas perguntas tolas. Have you ever heard? Você alguma vez ouviu? About bad cops in New York Police Department. Então, entre o has, entre o have e o tested, heard, entre o principal e o auxiliar, você vai usar o ever do Have you ever seen the rain? Lately, recently significam ultimamente, recentemente e aparecem no final da frase. He has worked a lot lately. Ele tem trabalhado muito ultimamente. They haven't gone anywhere lately. Não tem ido a lugar nenhum ultimamente. He has studied that issue recently. Tem estudado aquele assunto recentemente. They haven't given any help recently. Não tem dado nenhuma ajuda recentemente. Então, no caso, lately, recently, sempre no final da ideia ou final da frase. Se você está pensando que so far é aquele local que você deita para ver TV ou para tirar uma soneca, não, cara, aquilo é sofá. So far significa até aqui ou até agora. Mesma coisa que up to now, que significa até aqui ou até agora. They have arrested, eles prenderam, two suspects, 2 suspeitos, so far, até agora. Sam have saved, ele economizou a lot of money up to now, muito dinheiro até agora. Super amigo, super amiga. Que mais? Exercise. O básico, só para aprender, só para consolidar como é que você vai colocar o presente perfeito. Coloque assim, ó. I have read that sugar is poisonous to health. Eu tenho lido que açúcar é perigoso para a saúde. Eu, então, I have. UNICEF says que kids, crianças, elas, as crianças, have worked. Tem trabalhado under illegal conditions, sob condições ilegais. The president has traveled. Tem viajado para a China, to China, to inaugurate a seminar of the G12. Muda sempre, G21, G22, G23, 18, assim por diante. Those people have just decided to embrace the cause. Acabaram de decidir abraçar a causa. Hillary tentou, não deu. Coitadinha, né? Vai deixar a vaga talvez para Michelle. Quem sabe? Sei lá. Ela consegue? Vamos aguardar. Hillary has tried. Tem tentado mudar sua reputação as a champion of human rights, como campeã dos direitos da mulher. Agora, este é importante, esse é importante. Quando que você usa passado, quando que você usa presente perfeito? Então, ali diz, coloque ou passado simples ou presente perfeito. Então, você vai dar uma olhadinha no que a frase oferece de pistas para ver qual que você vai colocar. Então, veja aqui que nesta frase primeira tem so far. Lembra do sofá? So far. Tendo so far, você usa presente perfeito. Last night, noite passada. Noite passada, você usa passado. Several times, várias vezes. Começou em outubro, continua até agora. Presente perfeito. 1990, você não tinha nascido provavelmente em 1990, nasceu bem depois, pelo tipo de usuário aqui do nosso canal. Depois, just, no meio, tá? Bonitinho. Então, nós temos aqui a situação. Tem so far, presente perfeito.
I have tried everything so far. It's useless. Tentei tudo até agora. É inútil. Her boss went to New York City last night. Tem noite passada? Tem noite passada? Tem noite passada? Então é passado. They have read the report several times. Eles começaram a ler o relatório em outubro. Continuaram em novembro, dezembro, estão lendo agora e vão continuar a ler no futuro. Então, several times, várias vezes. Presente perfeito, have read. I met, conheci aquela mulher em Berlin, 1990. Nossa, faz tempo, ela envelheceu bastante, cara. Renove a sua carteirinha. Que mais? They have just read, acabaram de ler o relatório sobre vazamentos. Que mais, super, que mais? Aqui tem a few days ago. Poucos dias atrás, disse quando? Poucos dias atrás, never, presente perfeito, tem dois espaços, um de um lado, outro de outro, então presente perfeito. Ever, olha a musiquinha do John Fogerty. Have you ever seen the rain? Essa você não pode errar, eu coloco sempre em prova só de sacanagem. Todos acertam, graças a Deus. Last winter, inverno passado, disse quando? Então é passado. Last year, ano passado, disse quando? Então é passado. A primeira é passado, porque foi há poucos dias atrás. Disse quando? Passado. I talked to him a few days ago. O segundo, presente perfeito. He has never been to Seattle. Apareceu dois espaços, já coloque presente perfeito. Ele nunca esteve em Seattle, que é uma cidade legalzinha. Não conheço, mas todo mundo fala tão bem dela. Na próxima ida, e vou dar uma chegadinha lá. Que mais? Have you ever seen the rain? Bonitinha a música, bonitinha a frase. Last winter, inverno passado. Diz quando aconteceu, inverno passado. Então é coluna 2, passado. They traveled. We, last year, ano passado. Diz quando aconteceu, foi ano passado. Então coloque um só, que também, como substantivo, é serra. Tests. 5 segundinhos. Pare o vídeo se necessário. Eu, him, many years ago. We, good friends since then. 5 segundos, se precisar, pare o vídeo e faça o teste com perfeição. Met, passado, porque é many years ago, disse quando. E have been, porque tem o since, começou no passado, se prolonga até o presente. Jessica, a lot lately, muito ultimamente. Yes, a lot, muito. She with her relatives since April. Pare o vídeo se precisar. Has worked, porque tem lately. E hasn't been, porque tem since. Tá? Assinale a alternativa correta. We are still waiting for Bill. Estamos ainda esperando por ele. He, yet. Tem yet. Hasn't come. Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. Diálogo entre Sandy e Jack. Hi, Jack. Não, não é sequestro. É apenas Hi, Jack. Hi, Sandy. Gosh. Poderia ser God, mas o popular é gosh. I e you for ages. Por eras, há muito tempo. Jack. That's true. Verdade. I from the trip to Japan just yesterday. Pare e faça com calma. Eu não vejo você há eras. Então, haven't been, porque I haven't seen, porque é presente perfeito. Ah, yesterday, passado, return. Voltei da viagem ao Japão ontem. Ache o uso correto do present perfect. Quais estão corretas aí com relação ao uso do present perfect? Esse você vai ter que parar o vídeo e fazer com calma. Esse você vai ter que parar o vídeo e fazer com calma. E a 2. I've entered e has stayed. James, reading a book. The writer. Estão vendo reading? Tem um T só. Está errado.
Sacanagem, né? Na 4, the writer has written a new book last year. Ele colocou has written e colocou last year. Não dá. Na 5, lice, que é piolhos, tem que ser have e não has. Depois, a week ago é passado, o cara colocou have robbed. E na 7, man é plural, o cara colocou has, tem que ser have. Próximo. Puxa, acabou. Gostou? Beleza, bem útil, bem informativo, bem legal, para que você nunca mais erre e saiba com clareza quando usar o presente perfeito, tá? Sempre aquele conselho. Tem alguém para mandar esse link? Alguém que esteja com dúvida? Um parente, um amigo assim por diante? Temos que fazer esse planeta um planeta inteligente, um planeta informado, um planeta melhor para todos nós. Muito sucesso para você. Um grande abraço. Bye, bye!